de Deus, a ressurreição de Jesus Cristo, grande Deus. O texto áureo, 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, grande Deus. Nós vamos meditar, meus irmãos, neste texto, neste capítulo inteiro capítulo 15 inteiro de 1 Coríntios. Grande Deus. Amém? Primeira carta aos Coríntios, escrita pelo apóstolo Paulo, grande Deus, capítulo 15. A ressurreição de Cristo, e nós vamos meditar em cada versículo, e nós vamos explicar, expor, comentar, amém? Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei, caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isso que pregamos, e é nisso que vocês creram. Pode ficar sentado, viu, meus irmãos? Nós vamos ler vários textos, vários versículos, louvado seja Deus. Então, meus irmãos, o evangelho que os apóstolos pregaram era a mensagem da cruz, a mensagem dos sofrimentos, da morte e da ressurreição de Cristo. De maneira que o evangelho fica incompleto se nós pregarmos somente os sofrimentos e a morte dele. Existem, meus irmãos, vários objetos, vários desenhos, pinturas, imagens em formato de cruz, porque há um simbolismo na cruz. Mas a cruz, meus irmãos, de Cristo, não faria sentido nenhum para nós se ele não tivesse ressuscitado. Porque se ele tivesse sofrido tudo isso e morrido naquela cruz, logo seria o maior líder falso que existe. Ou seja, se Cristo não tivesse ressuscitado, ele seria o mais falso líder de todos. Porque ele pregou sobre a ressurreição. Ele falou que ele iria morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Ele falou que aquele que crê nele também vai ser ressuscitado. Então, se ele sofreu tanto e morreu de forma cruel naquela cruz, e não tivesse ressuscitado, ou seja, os homens, o pecado, o mundo e a morte, teria triunfado, teria humilhado Jesus, porque o sofrimento e a morte na cruz foi agonizante, foi humilhante, foi vergonhosa. Então, se ele não tivesse ressuscitado, o mundo, o pecado, os homens, a morte, Satanás, teria triunfado. Olha, nós torturamos, espancamos, fizemos ele sofrer, matamos ele, porque ele não é de nada. O pecado, a morte, Satanás e os homens venceram ele. Ele morreu e foi sepultado e pronto. Mas, meus irmãos, o triunfo da cruz é quando ele ressuscita. Então, meus irmãos, ao ressuscitar, significa o quê? Que ele venceu os sofrimentos, venceu o pecado, venceu a morte, venceu os homens maus, venceu o mundo, venceu Satanás. Ele passou pelos sofrimentos, pela morte da cruz, mas ele venceu, ele triunfou, porque ele ressuscitou. E por que ele sofreu e morreu e ressuscitou?
por causa dos nossos pecados. Ele sofreu, morreu e ressuscitou, segundo as Escrituras, por causa dos nossos pecados, segundo as Escrituras. Qual foi o motivo dos sofrimentos e da morte e da ressurreição de Cristo? Os nossos pecados. Então, se Cristo tivesse sofrido e morrido, e nada mais, nós ainda estaríamos condenados, nós ainda estaríamos em pecados, porque Ele sofreu e morreu, nada mais. E seria vã a nossa fé, seria em vão a nossa fé. Mas não, Ele ressuscitou. Isso comprova então que Ele triunfou sobre os pecados segundo as Escrituras. Como? Morrendo, sofrendo, morrendo e ressuscitando. Ele triunfou, Ele destruiu, Ele aniquilou o pecado na vida daqueles que são salvos, na vida daqueles que se convertem em crer. Então o apóstolo Paulo está pregando esse evangelho, os sofrimentos, a morte e a ressurreição de Cristo. E ele está pregando aquilo que os apóstolos pregaram, porque eles receberam esta mensagem de Jesus, a mensagem da morte, a mensagem da ressurreição, o evangelho. E ele estava transmitindo isso. E ele diz: Coríntios, fica firme na pregação que vocês ouviram. Fiquem firmes na mensagem que vocês receberam. Porque se vocês não creem, se vocês não ficarem firmes, é em vão o esforço e a fé de vocês. Louvado seja Deus. E ele apareceu ao seu irmão Tiago, ele apareceu aos apóstolos, ele apareceu a mais de 500 discípulos, e ele vai aparecer de algum tempo depois para o apóstolo Paulo. Então, meus irmãos, existiam naquela época várias testemunhas vivas, pessoas que testemunharam porque viram, encontraram, acharam Jesus ressurreto. Louvado seja Deus. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Então, os apóstolos, e mais o apóstolo Paulo, pregavam a ressurreição de Cristo e a ressurreição dos mortos. E este evangelho era para eles crerem, obedecerem e ficar firmes. Senão, a fé deles seria em vão, senão eles não seriam salvos. E tudo se cumpriu conforme a Escritura, conforme o Antigo Testamento, as profecias vão se cumprir em Jesus. Ele vai morrer, mas ele vai ressuscitar. E tudo isso por causa dos nossos pecados. Se ele não tivesse ressuscitado, ninguém teria sido perdoado. Ninguém teria sido purificado e santificado. As nossas consciências ainda estariam pesadas. O nosso coração estaria cheio de sentimento de culpa ainda. E ainda haveria na nossa alma aquele medo da ira de Deus. Mas não, se não há ressurreição dos mortos, Coríntios, nem Cristo ressuscitou, ou seja, se vocês acham que não existe a ressurreição dos mortos, logo, Cristo também não ressuscitou. É isso que eu estou entendendo da parte de vocês, Coríntios. Louvado seja Deus. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Ou seja, se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, a pregação dele não serviria para nada. E a fé deles não serviria para nada. Se Cristo não tivesse ressuscitado, meus irmãos, a nossa pregação seria inútil, seria em vão. A nossa fé também não serviria para nada, não levaria nós a nenhum lugar. Por quê? A morte ainda teria poder sobre nós, o pecado ainda teria poder sobre nós, porque se Cristo não ressuscitou, então ele não venceu o pecado e nem a morte. Mas ele venceu a morte, meus irmãos. Ele tomou a chave da morte e do inferno. Ele matou a morte, ele assassinou a morte morreu, morreu de morte matada, de morte morrida, mas ela foi vencida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eles não acreditavam, meus irmãos, porque algumas pessoas estavam pregando a doutrina de que não existe a ressurreição dos mortos. Então Paulo vai dizer, se não existe a ressurreição dos mortos, Jesus Cristo não ressuscitou, e a fé de vocês pode jogar no lixo. E eu também não vou pregar mais.